Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ou dentro de mim, em algumas outras traduções. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu quero falar nessa noite sobre a alma abatida deste salmista. Como acontece nos Salmos 9 e 10, os Salmos 42 e 43, eles eram provavelmente no início um único salmo, e alguns manuscritos, escritos, isto é, manuscritos ou algo escrito à mão, apresentavam estes dois salmos juntos. E o Salmo 42, ele é atribuído aos filhos de Corá, que faziam parte das atribuições e serviços do tabernáculo e supostamente também do templo. E o interessante é que na epígrafe desse salmo, melhor dizendo, contém a descrição: masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá. E o termo masquil que você encontra na epígrafe, ou logicamente no título deste salmo, é utilizado nos títulos de alguns salmos e traz o sentido de cântico de instrução, ou um salmo didático, ou ainda um salmo para trazer luz, entendimento. E a origem da palavra masquil vem do verbo compreender, agir com sabedoria, ter discernimento, instruir com prudência. Portanto, a ideia geral é atribuído a algo que ensina, esclarece e conduz à sabedoria espiritual. O interessante é que o salmo com tal conotação, este salmo, ele ensina verdades profundas, traz a sustentação de formar a mente e o coração, de levar o adorador à reflexão e também de produzir maturidade espiritual. E a abordagem do salmista no Salmo 42 mostra que a alma abatida, e aqui o salmista está em lamento, em angústia de alma, nos ensinando através da alma abatida uma lição espiritual sobre esperança em Deus em momentos ou no meio de crises. George Campbell Morgan, um pastor muito influente do início do século XX, anteriormente no século XIX, e de grande influência pastoral e teólogo neste tempo, acerca deste salmo, ele esboça dizendo: esse é o cântico de um exílio, e além disso, de um exílio entre os seus inimigos, que não tem empatia alguma com as convicções religiosas dos exilados. E ele clama a Deus com toda a intensidade de alguém que conhece a Deus e primordialmente se importa em honrar o nome de Deus, em adorar a Deus. Porém, sua maior tristeza é decorrente das perguntas zombeteiras acerca de seu Deus. E em contraste com isso, ele lembra de estar no meio de uma multidão, em alegria
e também em festa de como liderar e também dirigir os companheiros que estão juntamente com ele. E ele inicia o salmo dizendo: como servo, ou como a corça suspira, ou brama, ou anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O cervo é um mamífero ruminante. Ele é ágil e veloz para escapar de seus predadores, como também sensível ao ambiente, percebendo perigos com muita facilidade. É um animal de regiões montanhosas que habita em lugares elevados e também áridos, totalmente dependente de água. Só que não é qualquer tipo de água, é águas de fonte pura e também águas correntes. É um animal extremamente vulnerável quando ferido ou exausto, e é um animal que busca águas por longas folgas ou em período de seca. O salmista, de forma metafórica, ele se compara a este cervo no tocante a procurar por água, intensificando a necessidade vital de fontes de água para sobreviver. Um cervo só sobrevive em local que tem fontes de água, e ele corre ligeiramente, quilômetros de distância, para encontrar água, e ele tem um olfato muito apurado para encontrar água. E o texto é categórico em afirmar que o cervo anseia, isto é, uma busca intensa, urgente e profunda para a sua sobrevivência. Como este cervo anseia por águas, o salmista compara a sua alma a este cervo, pelo que o anseio que ele tem por Deus e pela comunhão com Deus. O interessante é que o cervo, ele não bebe água parada e nem suja. Não é um poço qualquer que faz com que um cervo pare para tomar desta água ou saciar desta sede. Enquanto ele não encontrar fontes de água ou águas correntes, ele não para de procurar, e faz isso de forma intensa. Mas o salmista, se comparando a este cervo, nos traz a ideia que ele não quer outra fonte. Não é outra fonte que pode substituir uma única fonte no coração do salmista. E a única fonte que o salmista procura é Deus. A única fonte que pode satisfazer o salmista é Deus. Não há outra fonte. Não é em águas paradas, não é em águas rasas, mas é em correntes de água, como também em fontes puras. Assim, o salmista anseia por Deus, e ele de forma intensa procura, ele de forma intensa corre atrás, até encontrar a fonte. Assim como a água, como a alma do salmista precisa de Deus, da fonte da vida, a nossa alma também precisa de Deus. A nossa alma também necessita de Deus. No verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. De que Deus? Do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Assim como a água é essencial
a vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação e normalidade da vida. Aquele que ama a Deus, ele tem sede de Deus. Aquele que ama a Deus tem sede desta fonte inesgotável. Aquele que ama a Deus tem sede da sua graça, tem sede das bênçãos espirituais, tem sede do sobrenatural de Deus. Em Mateus, capítulo de número 5, verso 6, Jesus falou: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sem esta sede por Deus, o homem morre espiritualmente, perde a vida, perde a vitalidade, perde o senso da vida. É dever da nossa alma não permitir que o anelo e o fervor a buscar a presença de Deus venha a diminuir, porque quanto mais longe da fonte, mais a minha alma se distancia do propósito, que é ser farto, cheio, plenamente suprido da presença de Deus. E é por isso que devemos ter sede constante por Deus. Como o servo corre em direção da fonte para saciar a sua sede, a minha alma constantemente vai à presença dele para abastecer a minha alma dele, da presença dele, da graça dele. E o verso 2, a parte B, o salmista traz a tristeza da sua alma e a lembrança de estar com o povo em celebração. E o local, irmã Mari, da presença de Deus e de prestar o culto e adoração no Antigo Testamento era o tabernáculo e depois o templo. E o salmista, conforme o verso 2, está distante deste lugar. Não se sabe ao certo o porquê do exílio deste salmista. E o seu exílio, supostamente, como diz o verso 6, acontecer no Monte Mizar, por onde se podia ver os picos do Monte Hermon. E o texto do número 43, verso 1, sugere que a causa do seu exílio pode ter sido as acusações de homens fraudulentos e injustos. No Salmo 43, 1, ele pede para que o Senhor lhe faça justiça, por causa da opressão que lhe causaram. E diante da dor na sua alma, diante da dor que está a sua alma, o que lhe alimenta de dia e de noite são as suas lágrimas. Verso 3: as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite. Logicamente, o salmista está usando um recurso literário chamado hipérbole, uma figura de linguagem que revela um exagero intencional de ideias, fatos ou também sentimentos. E enquanto ele está derramando as suas lágrimas, enquanto de dia, enquanto de noite, ele está derramando as suas lágrimas, os zombateiros lhe perguntam onde está o seu Deus? Onde está o seu Senhor?
diante da tua alma abatida? Onde está o seu Deus diante deste cenário de alma abatida? E diante do escárnio dos zombeteiros, não é zombateiros, zombateiros não existe, a palavra é zombeteiros, diante do escárnio de seus zombeteiros, ele se percebe abandonado por Deus, um servo abandonado, e as suas lembranças se tornaram um fardo a carregar. Parecia um abandono, parecia que Deus não se lembrava mais do salmista. O escárnio, a perturbação dos zombeteiros, perguntando: onde está o seu Deus agora? Onde está o seu Senhor? O que o teu Deus pode fazer por você? Tu estás aí com a alma abatida, tu estás aí exilado, tu estás aí distante do tabernáculo, distante do templo. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Senhor? Repare que o verso 4, a parte A, diante deste fardo de carregar as lembranças, ele diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. E esse tipo de linguagem também vai caracterizar as lamentações de um profeta chamado Jeremias. Inclusive, ele escreve as suas lamentações diante do cenário do exílio do povo de Deus. E a expressão derramar o coração dentro de mim, derramo a minha alma, é um exemplo da descrição destas lamentações, de pessoas que apresentam seus esforços para buscar alívio do fardo da dor insuportável, da angústia e da agonia da alma. A expressão derramo a minha alma tem sido interpretado por James Moffat, um teólogo escocês do século XIX, da seguinte forma: a minha alma está se derretendo devido às tristezas secretas. No verso 4, ainda, ele vai se lembrar das suas peregrinações. Ele vai trazer à sua memória aquilo que lhe dava alegria, aquilo que lhe dava satisfação, aquilo que lhe trazia alegria, com uma multidão que subia ao templo em alegria e em festa. Ele se recorda destas memórias, e as memórias são apenas lembranças de uma alma que está abatida e anelante por Deus. Ele então expressa a sua própria alma. Não é Deus falando. No verso 5, não é Deus argumentando, não é Deus respondendo. No verso 5, é o próprio salmista que vai dizer e também responder à sua alma. E ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele está perguntando à sua alma: por que tu estás abatida? Por que tu estás perturbada? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Alma abatida tem um sentido no hebraico muito mais profundo do que necessariamente tristeza emocional. Descreve a alma curvada, descreve uma alma afundada e se esgotada por dentro. A ideia de alma abatida pode ser um colapso dentro, um colapso interior, um cansaço espiritual profundo, sensação de afundamento na vida, uma luta entre
a fé e o desânimo. E além do salmista dizer que a sua alma está abatida, ele também diz que a sua alma está perturbada. Além de ela já estar frágil pelo abatimento, ela também está perturbada. E a palavra perturbar traz a ideia de barulho intenso, agitação violenta. O salmista está tendo um tumulto interno, um grito interno, um barulho interno. Não tem momentos na sua vida que você tem vontade de gritar. Não tem momentos na sua vida que você tem vontade de ir para um lugar onde ninguém vai lhe ver, ninguém vai lhe observar e dar um grito. Esse é o grito da alma. A tua alma já está gritando. A alma abatida, ela já está tendo um barulho por dentro. E ele destaca que este barulho não é externo, este barulho é dentro, este barulho é interno. Alma e perturbação que estão agindo internamente, que está trazendo um barulho e um tumulto interno, um conflito interior, uma comoção invisível, não pode se ver, mas é real, está ali. Não consegue se olhar para a alma, não consegue pegar na alma, não consegue tocar na alma, mas pode sentir o barulho dela, pode sentir o tormento dela. É algo invisível, mas real, algo que ninguém vê, Tiago, mas sente. E só quem tem a alma abatida consegue sentir o tumulto que está a alma. Muitas vezes a gente consegue maquiar a nossa alma, esboçando um sorriso, esboçando uma conversa. Muitas vezes a gente consegue maquiar a nossa alma abatida, mas só Deus e nós sabemos o tumulto que está aqui dentro. Só pastor José Ferreira, Deus e você e eu sabemos o barulho que está aqui dentro, irmã Helena, que ninguém vê, que ninguém enxerga. É como aquela mulher que disse para Eliseu, quando lhe perguntou o seu moço, vai tudo bem? E ela disse, vai tudo bem, está tudo certo, não tem nada, eu estou feliz. Mas só ela sabia, diante da perda que aconteceu na sua casa, o tumulto interno que estava a sua alma, o barulho do seu coração, o barulho, Alex, do seu interior. Nós não transparecemos o abatimento da nossa alma, mas Deus vê. E nós sentimos. Deus vê. E nós sentimos o tumulto, Emílio, que está aqui dentro. A angústia que está aqui dentro. Esses conflitos, eles são reais. E fazem parte do contexto da vida do salvo. Da vida do crente. A fé não elimina os conflitos internos. Nós podemos ter tumulto interior, porém ele reconhece, o salmista, que reconhece que mesmo que a sua alma esteja mergulhada num conflito entre fé e desânimo, ele não se entrega. Ele não entrega a sua alma ao abatimento, ele não entrega a sua alma às perturbações, ele não entrega a sua alma aos conflitos internos, mas ele diz para a sua própria alma, não é Deus dizendo, é o próprio salmista dizendo para a sua alma, tu pode estar abatida, tu também pode estar perturbada, mas ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença.
As minhas memórias não podem ser apagadas, irmã Eunice, pela alegria da presença dEle que habita dentro da minha alma. O salmista está distante do local da presença de Deus, que era o templo. Mas ele disse para a sua alma, que guarda as memórias de Deus, espera em Deus, confia em Deus. Ele está, Jair, apontando a direção da sua espera. Ele mantém a sua esperança ativa, mesmo que seja esperar com dor, é ter esperança resistente. E a direção da sua espera tem nome. A direção da sua espera, a direção da sua confiança não é algo. A direção da sua espera, Eliésio, não é lugar. A direção da sua espera é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Espera em Deus, confia em Deus. Diga para a tua alma nesta noite, espera. Diga para a tua alma, tu pode estar abatida, tu pode estar perturbada, pode ter um conflito interno, pode ter um barulho aí dentro, ensurdecedor, pode ter um grito aí dentro, mas diga para a tua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele tem uma esperança futura, nada tira dele a expectativa em Deus e na sua esperança futura. Eu ainda o louvarei. Não permita que nada tire isso da sua visão futura. Pode ser que agora a alma esteja abatida, pode ser que agora eu esteja enfrentando conflitos internos, pode ser que agora eu esteja com a minha alma perturbada, mas joga a tua alma para o futuro e diga: assim como Deus esteve comigo lá atrás, Ele vai estar comigo hoje e vai estar comigo também amanhã. Espera em Deus. A minha alma pode estar abatida, mas a minha esperança e a minha confiança já tomou uma decisão. Espera em Deus, espera nele. Salmos de número 130, verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Se tem uma coisa que não falha, é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que não erra, é a palavra de Deus. Pode passar o tempo, pode passar os dias, pode passar a hora, no momento certo, eu ainda o louvarei. Lamentações 3:25, Lamentações de Jeremias. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A alma está abatida, espera. A alma está abatida, busca. A alma está abatida, confia. A alma está abatida, louve, 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 louve. A alma está abatida, adora. A alma está abatida, não se curve diante da alma, mas se curve diante de Deus. A alma está abatida, procure a fonte que você acha o alívio para a tua alma. Jesus disse: eu sou o descanso e o alívio para a alma daqueles que procuram, daqueles que esperam, daqueles que confiam. A minha alma aguarda, espera e confia na fonte que jorra para a eternidade, que é o nosso
Cristo, a minha alma conflituosa precisa ouvir que o meu Deus é o agente da minha salvação. A minha alma conflituosa, a minha alma que se perturba dentro de mim e está abatida, precisa ouvir: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Você tem que tomar uma decisão de esperar. Você tem que tomar uma decisão, fica em pé por bondade, de confiar. Você tem que dizer para a sua alma: espera. Você tem que dizer para a sua alma: confia. Você tem que dizer para a sua alma: aguarda. Tu pode estar abatida. Tu pode estar perturbada. Um barulho interno. Um grito interno. Mas tu tens que dizer para a tua alma: espera em Deus. Confia em Deus. Tu tens que dizer para a sua alma: não se desespera. E às vezes nós somos tendenciosos a ficar desesperados, como os discípulos de Jesus no meio de uma tempestade. O desespero tomou conta, até Jesus dizer: não temais, oramagachorá, não temais, sou eu, andando por cima das águas. Às vezes os conflitos internos querem nos suprimir, nos engolir. Não permita, diga para a tua alma: espera. Às vezes nós dizemos para Deus: não vai dar mais. Às vezes está tão difícil, está tão alto, tão elevado a situação que você diz: não dá mais. E daí você se entrega à alma, em vez de você dizer para a alma: espera. Em vez de você dizer para a sua alma: confia. Eu sinto uma brisa do Espírito Santo aqui nessa noite. Tem almas abatidas aqui, conflitos gigantescos, conflitos consigo mesmo, conflitos com a sua própria identidade. Não sabe quem é, não sabe para quem veio, para que veio. Conflitos lá dentro, que ninguém vê, que ninguém percebe. Mas Deus vê. E Deus está dizendo nessa noite: falei para a tua alma: espera. Falei para a tua alma: confia. O que é o abatimento? Às vezes as pressões do trabalho, as pressões de ter que colocar o pão na mesa, as pressões de ter que manter uma casa, uma família, nos causam conflitos e a gente às vezes se desespera. Meu Deus, o que será de mim? Às vezes problemas insolúveis no seu trabalho, com gente que te perturba e que traz conflitos para você mesmo. Às vezes pessoas que não sabem nem explicar o porquê da alma batida. E às vezes tu pergunta: mas o que tu tem? Não sei. Não sei explicar. Eu não sei porquê dessa angústia. Eu não sei porquê da dor. Eu não sei porquê desse... Não sei explicar.
e a alma sangrando. E a alma aflita. E às vezes a nossa voz se cala. Em vez de nós dizermos para ela: eu posso estar batido, eu posso estar vivendo um conflito, mas eu digo para ti, minha alma, espera em Deus. Eu digo para ti, minha alma, confia. Eu digo para ti, minha alma, aguarda. Porque eu ainda louvarei. Deixa eu orar por você nessa noite. Se você sente a necessidade, quiser vir até a frente, fique à vontade. Isso. Se você precisa, vem. É a primeira quinta-feira do ano. Se o desespero ou a tua alma está abatida por conta de enfermidades, vem. Chega aqui à frente. Nós vamos ungir você. Vem. Não fique aí. Vem. Às vezes um dos nossos grandes conflitos é esse: dá um passo. A gente sabe que precisa vir, mas a gente fica acanhado. Retém. Vem. Vem. Ora magachora baço. Aramaço. Temagachora baço. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera. Aguarda. Confia. Às vezes a gente usa a mesma expressão corporal que a nossa irmã usou diante das pressões da vida. Ai, meu Deus. Quantas vezes, né? Você já não usou essa expressão? Ai, meu Deus. Quantas vezes? Eu não estou aqui vindo com uma linha emocional para você. Estou vindo com palavra de Deus. Você não é o Deus da sua alma tem um Deus, que é Deus Todo-Poderoso. É por isso que você tem que dizer para a sua alma: você tem Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa parar de duvidar, de ter incredulidade. Você precisa parar de questionar, de perguntar, de indagar e crer. Você tem que parar de duvidar daquilo que Deus pode fazer. Você tem que parar com essa murmuração. Ah, Deus não vai fazer mais. Ah, a situação está assim, vai ficar assim mesmo. Ah, Deus não está nem. Para com essa murmuração. Para de se vitimizar. Entra no teu quarto e diga para a tua alma: alma, espera em Deus. Confia. Aguarda. Pai, eu oro. Eu oro. E eu creio em Ti e o que Tu esteve nesta palavra que foi ministrada.
salmista se comparando como um servo que tem anseio pela tua presença, mas a sua alma está abatida, sua alma está em conflito, sua alma está perturbada. Os inimigos que se levantaram contra ele lhe perturbam, dizendo: onde está o seu Deus? E no meio desse conflito, meu Senhor, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Mas diante da pergunta, a resposta dele mesmo, meu Senhor, dizendo: espera em Deus, porque eu ainda louvarei na salvação da sua presença. E aqui tem um povo que está esperando em ti. E aqui tem irmãos que estão dando um passo e dizendo à sua alma: mas muito mais a ti, meu Senhor, que é o dono da nossa alma, nós estamos esperando em ti. Nós estamos confiando em ti. O desespero não vai nos dominar, o medo não vai nos dominar, os conflitos não vai nos dominar, as pressões não vão nos dominar, os barulhos internos não vão nos dominar, os tormentos internos e a dor interna não vai nos dominar, porque nós estamos dizendo para nossa alma que nós temos um Deus poderoso que governa a nossa alma, e nós esperamos e confiamos em ti. Arachacapacaço Ibicabachora blafasuica Irimandacia batomanda cachorabas. A nossa alma aguarda, a nossa alma espera, a nossa alma confia, a nossa alma crê, a nossa alma anela, a nossa alma brama pelas correntes da sua presença. E nós estamos dizendo para a nossa alma: nós vamos aguardar, nós vamos confiar, nós vamos esperar, nós vamos esperar. Em nome de Deus.